Olá, bem-vindos a mais um episódio do VeraCast, um projeto do Veracruz que tem como prioridade levar até você informações importantes sobre saúde e bem-estar. A cada episódio, eu, Marcela Varani, recebo em nosso estúdio profissionais especialistas em várias áreas para um bate-papo esclarecedor e muito útil para todos. Hoje nós vamos falar sobre as doenças do coração, quais são as principais e as mais perigosas. E comigo aqui o Dr. Flávio de Souza Brito, que é coordenador do Departamento de Cardiologia do Veracruz Hospital. Bem-vindo, como vai? Obrigado pelo convite, Marcela. Parabenizo o hospital, toda a nossa equipe de marketing por essa possibilidade de conversar com a população sobre as prevalentes doenças do coração. A gente é que agradece imensamente, viu? Muito obrigada. Também comigo aqui, Tomás Conforte, cardiologista também do Vera. Como você está? Obrigada pela participação. Muito obrigado pelo convite, muito honrado em participar do VeraCast sobre esse assunto tão importante. Bem, doutores, é um fato, né? As doenças cardiovasculares são as que mais interrompem milhares de vidas todos os dias no mundo todo, né? Um óbito a cada minuto e meio. Esse dado é impressionante. Quer dizer que até o final desse nosso papo aqui, doutor Flávio, mais pessoas vão ser atingidas por esse problema. Sem dúvida, Marcela. No nosso dia a dia de hospital, de consultório, é muito comum a gente receber pacientes, né, Tomás, que nos dizem: mas, doutor Flávio, eu preciso fazer um check-up urgente porque o meu vizinho morreu de infarto, o meu sobrinho morreu de infarto, como se isso fosse algo raro. Não é algo raro. Se somarmos as doenças pulmonares, as doenças oncológicas, os cânceres e o diabetes, todos eles juntos, não tem o número de óbito que a doença cardiovascular gera. O infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, as arritmias, elas são muito prevalentes. Isso, para a nossa sociedade, tem que soar como algo que, se eu não me proteger ou se eu não fizer ou tiver uma qualidade de vida, uma vida saudável, ela pode me acometer. Isso é a mensagem que a gente precisa passar. Doença do coração não é algo que acometeu por uma coincidência do destino uma pessoa, não. É algo que acometerá se nós não mudarmos o nosso estilo de vida como sociedade. Isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Sobre as causas, sobre essa incidência e principalmente sobre prevenção. Doutor Tomás, aqui no Brasil, mais de 400 mil pessoas morrem ao final de cada ano. E aí a gente está falando sobre vários tipos de doenças cardiovasculares, né? Doutor Flávio já comentou algumas aqui, mas quais são as principais para a gente elencar? As principais doenças cardiovasculares são o infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronária, na verdade, a insuficiência cardíaca, algumas arritmias importantes, cardiomiopatias também. Então, a gente tem um leque grande de doenças cardiovasculares que realmente são importantes nessa prevalência, nessa mortalidade grande que a gente tem na população. E a maioria dá para prevenir? A maioria delas dá para prevenir, são muitas delas. A prevenção é, inclusive, o fator mais importante de tudo, essa situação da prevenção. A prevenção principal são os fatores de risco. Muitas delas têm fatores de risco semelhantes, então o acompanhamento médico e a identificação desses fatores é o melhor remédio para tudo isso. Ela é passada de pais para filhos? Elas são hereditárias, as doenças cardiovasculares, doutor Flávio? Algumas delas sim, Marcelo. E de uns 5, 10 anos para cá, o desenvolvimento das pesquisas em cardiologia tem nos possibilitado fazer esses diagnósticos, que anteriormente a gente não conseguia. Então é importante o paciente saber que a grande parte das doenças cardiovasculares elas são preveníveis e são causadas por uma doença chamada aterosclerose. O que é a aterosclerose? São aquelas placas de gordura que se acumulam nos nossos vasos. Então, se ela se acumular nas artérias que levam o sangue para a cabeça, você tem a doença da carótida. Se ela se acumular nas artérias que nutrem o próprio coração, você tem a doença coronária. Se essas placas se acumularem nas pernas, nas artérias dos membros inferiores, você tem a doença arterial periférica. Essa gama de doenças, elas se desenvolvem mais rapidamente se você não tiver controle de pressão, controle do diabetes, controle do tabagismo, uma dieta saudável. Essas são as adquiridas e que a gente tem prevenção. Existe uma outra gama de doenças que são as hereditárias. Ou o paciente nasce com um gene passado de pai para filho, ou esse gene sofre uma mutação. Por exemplo, nas cardiomiopatias que o Tomás citou, eu tenho um coração dilatado, uma criança, um coração grande dilatado. Antigamente, a gente não sabia a causa, a gente chamava isso de cardiomiopatia idiopática. Idiopática era a incapacidade de nós cardiologistas fazermos o diagnóstico. Então, hoje a gente tem
a ressonância magnética, que nos ajuda nesse diagnóstico. A gente tem os testes genéticos que estão se popularizando no país e no mundo, que a gente consegue saber exatamente o gene específico. E a partir da doença genética diagnosticada, nós temos algumas doenças que são passíveis de tratamento específico. Vou dar um exemplo. A amiloidose cardíaca, que faz o coração enrijecer, a doença de Henderson-Fabry, a cardiomiopatia hipertrófica, muito falada porque muitos atletas têm morte súbita por conta dessa hipertrófia, que faz o coração ficar mais grosso, favorece as arritmias. Então, essas 3 doenças, por exemplo, quando diagnosticadas, eu tenho como fazer um tratamento específico para elas, condição que eu não tinha há 5, 10 anos atrás. Quer dizer, doutor Tomás, que todas elas têm um diagnóstico possível, né? Fazendo esses exames e quando fazê-los, né? É importante observar os sintomas ou desde cedo a gente tem que começar a investigar se tem casos na família? Assim, é muito importante não aguardar os sintomas para começar essa prevenção, né? Então, se você tem fatores de risco, mesmo na família, fatores de risco genéticos, ou hipertensão ou diabetes, você está sob o maior risco desse tipo de doença, mesmo não tendo nenhum sintoma, é importante você ir ao cardiologista e fazer a prevenção antes disso aparecer, né? Muitos pacientes, às vezes, nem identificam o sintoma da maneira correta, né? Muitos pacientes que, às vezes, têm falta de ar aos esforços, tem uma dor no peito que confunde muitas vezes com o estômago e vai deixando isso passar e acaba não identificando. Então, como eu falei, a prevenção é o principal e não aguardar os sintomas. Às vezes, como eu falei, se temos na família, é importante você ir atrás e começar a procurar isso. Porque com predisposição, mesmo com hábitos saudáveis, muitas vezes acaba sendo inevitável, né? Exatamente. Então, aquele grupo de patologias que são relacionadas aos hábitos de vida, a gente consegue controlar, a gente não consegue evitar totalmente. Isso é uma outra questão que a gente tem que colocar, né, Tomás? Se a gente controlar o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, aqueles pacientes que têm alto risco de infarto precisam ter o LDL abaixo de 50, se eu medicá-lo, se ele for um triatleta, se ele não fumar, mesmo assim eu não tenho uma garantia de que esse paciente não vai sofrer um evento coronariano, porque tem outros fatores também envolvidos nisso. Por exemplo, a anatomia das nossas artérias, né? São coisas que a gente às vezes não pensa, né? Doenças inflamatórias das artérias em crianças, isso acontece. Então aí você, pai e mãe, poxa, minha criança teve um problema nas coronárias quando era pequeno, a gente pode estar falando de alguma inflamação do vaso, uma arterite, ou a doença de Kawasaki, é uma outra doença que pode acometer coronárias de pacientes jovens. Né? E tem doenças que levam também a outros problemas cardiovasculares, né? Esse cenário é o mais importante, esse binômio, né, Tomás? No mundo ocidental, Índia, por exemplo, a Índia hoje, ainda a maior prevalência de problemas cardíacos importantes é a doença chamada febre reumática. É um problema social mesmo. Infecções de garganta de repetição não tratadas, essas bactérias podem circular no organismo e acometer as válvulas cardíacas. A Índia, a grande maioria do mundo ocidental, o que acontece? O paciente não tem a prevenção correta, ele tem uma artéria que se fecha por conta dessa placa e ele tem um infarto agudo do miocárdio, ou seja, o sangue não passa para o músculo cardíaco. O Tomás faz o tratamento agudo dessas artérias fechadas, mas se porventura esse diagnóstico não for feito, essa parte muscular que se perdeu, ela perde contração, a função cardíaca se deteriora, e aí eu tenho um outro cenário que é a insuficiência cardíaca secundária a um infarto. Então eu tenho a função cardíaca abaixo de 40% de contração e o paciente começa a ter outros sintomas. Complicações aí. Complicações relacionadas à insuficiência cardíaca. Tomás vai explicar, por exemplo, a angina, você tem uma dor no peito. Sim, angina. Não é? A dor torácica, que a gente chama de angina, muito comum o paciente falar. A minha mãe sofria de angina. Angina é um sintoma, é uma dor torácica, né? Mas não é um único sintoma, por exemplo, de um infarto. Nós temos vários outros, né? Dentro do infarto, por exemplo, nós temos o que a gente chama de dor típica, certo? Que é uma dor no peito, em opressão, geralmente ao lado esquerdo, muitas vezes com radiação para o pescoço e para a mandíbula e para o membro superior esquerdo. Mas nós temos também o que a gente chama de dores atípicas. Pacientes diabéticos, mulheres também são um segmento acometido por dores mais atípicas, mas que também podem, por exemplo, significar um infarto, tá?
Então, às vezes dor de estômago, como eu falei, o paciente às vezes acha que é estômago, uma dor epigástrica. Isso é fundamental. São todos sintomas, São né? todos sintomas, então temos as dores típicas e as atípicas, né? Tá. Então, depende muito do paciente, mas é importante a gente ficar atento para não deixar passar isso. E aí a gente está falando sobre, já entramos nesse assunto do infarto, né? Que eu acho que é uma das doenças cardiovasculares mais conhecidas por todos nós. Doutor Tomás, como ele acontece exatamente, né? Qual que é o mecanismo ali dentro do nosso corpo? O infarto do miocárdio, ele é uma oclusão trombótica de uma das artérias do coração. O que isso significa? É um coágulo que se forma, popularmente vamos colocar de coágulo, em cima de uma placa de colesterol que instabilizou, uma placa vulnerável. Ela sofreu uma erosão, uma ulceração, alguma coisa, e expôs, né, o centro dela, o núcleo, às vezes lipídico, que tem o colesterol, à circulação sanguínea. Porque muita gente pensa, a placa está ali na artéria, mas a placa de colesterol, quando a gente fala, o Flávio conversou, o ateroma, ele não fica em contato muitas vezes direto com o fluxo de sangue, ele está na parede da artéria, do coração, da carótida, das outras artérias do corpo. E quando essa placa, a capa dela rompe, é que você expõe isso ao fluxo sanguíneo, você começa a ter a coagulação e a formação de trombo, que é esse coágulo. E esse trombo é que vai ocluir a artéria 100%, 99%, que é aquele infarto que diminui o fluxo do sangue, aquela área do coração não recebe mais sangue, muitas vezes para de bater, então a gente perde a força do coração nessa hora, e aí a gente começa com as alterações de contratilidade do coração e aí, falta de ar, dor no peito, e inclusive as arritmias graves que podem acontecer nesse quadro. E tem aqueles casos chamados de infarto fulminante, né? Sim. A maioria dos infartos não são infartos fulminantes. A gente tem... O infarto é uma doença que, por exemplo, a gente tem a mortalidade fora do hospital, né? Ela gira em torno de 20%, por exemplo. Então, o paciente ter os sintomas e chegar no hospital já é a primeira e mais importante situação para receber o tratamento. Muitos deles ficam fora do atendimento hospitalar e isso gera uma mortalidade alta. O infarto, quando a gente fala de fatal, fulminante, a gente tem que lembrar que o principal do infarto é o tempo de chegada ao hospital e a quantidade de área do coração que está sendo afetada. É isso que torna o infarto mais grave e entrando nessa situação de ser fatal, de mortalidade alta fora do hospital e às vezes até intra-hospitalar. Por isso, percebendo esses sintomas, é correr para o hospital realmente. Correr para o hospital, procurar ajuda. E às vezes não ficar, se está na dúvida, eu costumo falar para o paciente, se está meio na dúvida, vá. E tem alguma idade que o infarto ele é mais prevalente ou até mais perigoso? O infarto ele tende a ser mais fatal, vamos colocar assim, nos pacientes acima de 75 anos. Né? A gente tem essa ideia, paciente jovem, infarto é mais fatal. Não. Normalmente, com os pacientes de maior idade, acima de 75, até pelas comorbidades que eles têm, outras doenças associadas, né? O infarto tende a ter mais complicações maiores e ter uma mortalidade maior. E aí ele é prevenível? Sim, totalmente, tanto no jovem quanto no paciente de idade. É interessante a gente fazer toda essa prevenção para evitar, né? Risco zero não existe, mas você consegue diminuir muito isso. E essa prevenção está ligada aos hábitos saudáveis, não tem jeito, né? E aí eu acho importante a gente diferenciar o que é uma parada cardíaca e o que é um infarto. São situações diferentes, né? São situações diferentes, Marcelo. Apesar de uma poder gerar a outra, e é a principal causa, o infarto agudo do miocárdio é o que o Tomás explicou. Sintomas de dor no peito e lá dentro do coração está ocorrendo aquele fenômeno de uma artéria se fechando e o fluxo sanguíneo prejudicado no coração. Esse é o infarto. Se o infarto não for bem tratado, e esse infarto ele também pode ser chamado de ataque cardíaco. Antigamente se falava que o infarto é um ataque cardíaco. Se esse infarto não for bem tratado, se esse paciente não for atendido em tempo hábil, ele pode evoluir com uma arritmia cardíaca e aí essa arritmia cardíaca vai fazer com que o coração pare de bater, pare de funcionar. E quando eu tenho ausência de pulso, ou seja, ausência de contratilidade cardíaca, meu coração está parado, eu tenho a parada cardiorrespiratória. Então,
A parada cardiorrespiratória é o evento final de um infarto não tratado e de outras doenças cardíacas que podem evoluir com uma arritmia grave. Quando a parada acontece, ela pode ser reversível? Pode ser reversível. Aí a gente tem um outro cenário de atendimento que não envolve só o cardiologista, mas todos os médicos. O emergencista, o médico que trabalha em ambulância resgate, o médico da UTI, que aí eu tenho um processo chamado ressuscitação cardiopulmonar. E aí que vocês aí em casa vão avaliar. No filme, o paciente teve uma morte cardíaca, eu vou lá, eu tenho massagem cardíaca, eu tenho respiração boca a boca, eu tenho o choque elétrico, que é a chamada cardioversão elétrica, eu tenho lá medicações para tentar ressuscitar, mas esse é um caso extremo de atendimento médico e a cada minuto o paciente a gente tem que atender ele rapidamente, de maneira precisa, porque a cada minuto o óbito se aproxima. Tem uma outra doença que acomete também muitas pessoas, doutor Flávio, que é a arritmia cardíaca, né? O que ela é exatamente? Como que ela acontece? Dando sequência, Marcela, por exemplo, ao evento do infarto, né? Então, Tomás explicou, aquela área que fica sem receber o sangue, ela morre, é uma cicatriz. Então, aquele tecido cardíaco saudável, aquele músculo contrátil, ele vira uma fibrose, assim como acontece no nosso machucado externo. Essa fibrose, ela é capaz de conduzir o impulso elétrico, a eletricidade, com maior velocidade do que o coração saudável. Então, quando você fala do infarto fulminante, o que acontece em via de regra? Essa região começa a ficar fibrótica, o paciente ainda em casa, e ele tem uma arritmia maligna, a gente chama de taquicardia ventricular. Taquicardia porque a frequência é maior, ventricular porque vem do ventrículo, geralmente o ventrículo esquerdo ou o ventrículo direito, que são as nossas duas bombas contráteis. Na prática, sente o quê? O coração acelerar. Acelerando. Ou a morte súbita realmente, o coração para e você tem uma parada cardiorrespiratória. Então esse é o conceito do infarto fulminante. Então vamos dizer, o paciente chegou no Veracruz, chegou no pronto-socorro, na nossa emergência, o Tomás foi acionado, ele consegue abrir a artéria desse paciente em tempo viável com um balão e com um stent. Esse paciente fica com uma região do músculo danificada, mas ele sobreviveu. Esse músculo, invariavelmente, ele pode dilatar se a gente não tiver um tratamento adequado, e essa dilatação, junto com a fibrose, facilita as arritmias. Mas é só no pós-infarto que a gente tem arritmia? Não. A gente tem arritmias também relacionadas a pacientes que têm tabagismo de longa data, que é o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, o pulmão acaba ficando muito rígido, digamos assim, e isso acaba refletindo no coração. Então, as duas câmaras de entrada do coração, que são os átrios, elas podem dilatar também e causar arritmias atriais. Mas a causa mais prevalente de arritmia nos idosos, provavelmente no mundo inteiro, é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, Marcela, ela é muito frequente em pacientes acima de 75 anos. O que ela é? Olha o que acontece. Se eu tenho um coração um ventrículo já danificado, ou por muito tempo de pressão arterial, ou por um infarto, os átrios, né, a câmara de entrada, aonde se situa o comando elétrico do coração, é ali no átrio que há um disparo de um impulso elétrico, que naturalmente a gente não sente, que comanda a contração. É o estímulo da contração. Esse átrio, que contrai dessa maneira, ele passa a contrair de uma maneira anárquica. Isso a gente chama de fibrilação. Perde a regularidade desse movimento, Perfeito. né? Perde a regularidade desse movimento. Qual é a grande sacada aqui, Marcelo? Quando eu contraio, eu consigo mandar o sangue com um fluxo legal, em termos de velocidade. Quando eu tenho a fibrilação, esse sangue começa a ficar com menos velocidade aqui. E isso favorece também a formação de coágulos. Mas esse coágulo ele não vai se fechar, porque ele não vai fechar uma artéria, porque ele está numa câmara grande. Esse coágulo ele pode partir para a circulação e se alojar numa artéria do cérebro. Então a fibrilação atrial facilita o AVC, o acidente vascular cerebral. Então, para esse tipo de tratamento que é a fibrilação atrial, é claro, o paciente vai sentir um descompasso no batimento cardíaco, às vezes muito acelerado, às vezes mais baixo, mas é obrigatório que a gente faça a anticoagulação por medicação. A gente consegue fazer isso por comprimidos, hoje muito seguros, né, Tomás? Que previnem o AVC. Então, para a população geral, eu tenho fibrilação atrial, pergunte para o seu cardiologista, é essa arritmia que eu tenho, doutor? Eu preciso de um anticoagulante? Sim, isso é fundamental. A grande maioria das vezes a gente consegue prevenir AVC no paciente que tem a fibrilação atrial. Então a questão é que a arritmia cardíaca ela pode ser causada inclusive por outras doenças
e ela também pode gerar e causar outros problemas de saúde aí para o paciente. Exatamente, exatamente. E a gente também, dentro das arritmias, tem aquelas doenças que são hereditárias também, que geram arritmias e o paciente não teve nenhuma implicação em relação a estilo de vida. Ele nasceu com aquele gene. A gente chama de doenças canaliculares. São doenças canaliculares. Para que o impulso elétrico caminhe no coração, a gente tem alguns canais que trocam sódio e potássio dentro dos canais. E algumas alterações genéticas dentro desses canais fazem com que o sódio, o potássio circulem de maneira anárquica. Então, são causas também genéticas hereditárias de arritmia. Vários tipos aí de arritmia. E você estava falando também dos idosos, né? Que ela comete bastante os idosos, mas então pode acontecer em qualquer faixa etária. As hereditárias com menor prevalência podem acontecer em qualquer faixa etária. E tem níveis de gravidade. Tem níveis de gravidade e a gente tem depois, dependendo do grau de arritmia, a gente tem prevenção não só através de medicações, mas equipamentos que fazem essa prevenção, como marca-passos com o que a gente chama de cardiodesfibrilador implantável, né? São marca-passos que detectam essa arritmia e fazem uma descarga elétrica dentro do coração e podem salvar pacientes que estão dispostos, né, ou predispostos a essas arritmias graves. Mas em todos os casos, a arritmia ela é sintomática ou tem casos que a gente nem vai perceber? Não, em alguns casos, muitos pacientes não sentem a arritmia ou ela acontece de uma forma rápida e retorna ao ritmo normal do coração. A fibrilação atrial, como o Flávio falou, é uma dessas arritmias. Quando ela entra de uma forma muito intensa, ela permanece por alguns minutos ou mais, o paciente muitas vezes sente palpitação no pescoço, mal-estar, é uma situação... O paciente consegue entender que está alguma coisa estranha. Mas, por exemplo, a fibrilação atrial é uma que a gente frequentemente acha no consultório pacientes com exames que mostram períodos de fibrilação atrial. E você conversa com o paciente, ele fala que não sente nada. Tá? E esses pacientes, como o Flávio falou, realmente são pacientes que a gente tem que diagnosticar e pensar nessa situação, por exemplo, do AVC, de uma outra oclusão arterial, porque tem essa propensão à formação de coágulos dentro do coração. Tá? E a gente viu recentemente, inclusive, o caso de um jogador de futebol que teve uma morte súbita, que teve uma complicação, na verdade, né? Mas tem muitos casos de morte súbita. Isso é muito preocupante, né? Por isso que o diagnóstico é tão importante, o acompanhamento médico regular, né? Casos de atletas de alta performance que a gente tem ouvido, tem contato, são relacionados à cardiomiopatia hipertrófica. Então, eles nasceram com um espessamento maior do músculo cardíaco e esse espessamento favorece a arritmia, né? O diagnóstico do atleta profissional ele é muito importante porque há uma exposição midiática muito grande e ele usa o coração de uma maneira extrema, tá? Então, o eletrocardiograma, o ecocardiograma para esses profissionais, ele é de extrema... Por isso que Ponte Preta, Guarani fazem seus testes anuais com profundidade e todo atleta de alta performance precisa disso. O evento acontecido no Morumbi, ele trata-se de um outro evento. E justamente um paciente que já tinha, com 17 anos, uma história de fibrilação atrial, foi essa arritmia, e ela não se manifestou depois e durante o jogo. Muito provavelmente o paciente acabou tendo uma arritmia dentro do campo e aí já chegou no hospital com um AVC extenso, né? com uma perda de comprometimento cerebral bastante grave que foi incompatível com a vida. Mas para nós que não somos atletas e queremos praticar atividade física, quando a gente sabe que tem, por exemplo, uma arritmia, pode fazer exercício ou tem também moderação? Dependendo do grau e do tipo de arritmia, pode sim, a atividade física controlada. No caso da cardiomiopatia hipertrófica, existem algumas limitações para atividades competitivas, mesmo que amadoras, né? Então, o grau de espessura do coração, o tipo de arritmia manifestado, tudo isso é importante para que o paciente que se propõe a fazer atividade física e o cardiologista resolvam se há contraindicação efetiva ou não. A gente está falando aqui das principais doenças cardiovasculares e é importante a gente entender se os tratamentos eles são parecidos para elas ou eles podem variar de acordo com a questão, com o problema que o paciente tem, doutor. O tratamento, eles vão variar realmente dependendo do que a gente está falando, de qual doença que a gente está falando, né? Por exemplo, a doença arterial coronária, ela entra num tratamento
com algumas medicações, por exemplo, que a gente popularmente fala de afinar o sangue, é uma delas. Lógico, o principal é controlar os fatores de risco do paciente e você ir acompanhando isso. A insuficiência cardíaca, que é um outro tipo de tratamento hoje muito bem estabelecido, né? Tem alguma conexão em algumas, principalmente os pacientes, por exemplo, com insuficiência cardíaca, ele veio de uma situação isquêmica, por exemplo, como o Flávio falou, então tem alguma conexão nesses tratamentos, tá? Mas eles são individualizados para cada doença, sim, e você vai ter que ir acompanhando isso. Em linhas gerais é com remédios. Muitas vezes com remédios, tem, por exemplo, o stent, que é uma endoprótese intracoronária que a gente usa em obstruções, tá? Outros dispositivos, como o CDI, né, o cardiodesfibrilador implantável, é um outro tratamento, tá? Você tem, além do remédio, além das medidas também não farmacológicas, que é importante a gente colocar, você tem outros dispositivos, sim, para tratar várias doenças do coração. Inclusive as cirurgias. Sim. E aí, em quais casos elas são indicadas? Bom, a gente tem a cirurgia cardíaca, é uma gama grande de procedimentos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, problemas valvares, em que a cirurgia é o melhor tratamento. Tem outros quadros valvares em que você tem tratamentos percutâneos, como a gente chama endovasculares, tá? Cirurgia de revascularização miocárdica, por exemplo. Então, a gente tem um paciente, fiz o cateterismo de um paciente, a gente tem obstruções complexas, com difícil tratamento, com bom resultado, por exemplo, com stent a longo prazo. Você, às vezes, entra na cirurgia de revascularização miocárdica. Então, tem a sua indicação, tá? As cirurgias de revascularização ou mesmo as de troca valvar, né? Cateterismo é um procedimento bem conhecido, vamos dizer assim, né? Já se popularizou. Ele realmente é bastante necessário na maioria das vezes? Sim, Marcela, dentro do que o Tomás colocou, a gente tem visto na cardiologia uma diminuição da incidência dos procedimentos dito invasivos, né? Então, as trocas das válvulas, as válvulas cardíacas nada mais são do que as portas de entrada das cavidades cardíacas. Então, o sangue tem que passar por uma porta, essa porta são as válvulas. Antigamente, a gente só tinha a possibilidade de abertura do peito e troca cirúrgica das válvulas. Hoje, o Tomás é capaz de fazer a troca de uma válvula, na verdade não é bem uma troca, mas ele consegue colocar uma prótese dentro da válvula doente e, através de um balão, expandir a prótese nova. Esse é um procedimento conhecido como TAV, que vem melhorando a qualidade de vida de muitos pacientes, principalmente os idosos, tá? Grande parte dos tratamentos que antes eram por ponte de mamária e ponte safena, a gente consegue hoje tratar por stent. Transplante cardíaco, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com cardiologia, mais de 10, 15% dos pacientes com insuficiência cardíaca tinham a indicação de transplante de coração. Hoje, com o tratamento medicamentoso associado ao marca-passo, desfibrilador, a um outro mecanismo de marca-passo que chama ressincronizador cardíaco, que faz com que o lado direito e o lado esquerdo do coração batam de novo de maneira síncrona. A gente tem hoje menos de 5% dos pacientes com insuficiência cardíaca necessitando do transplante de coração. Então, a gente vê uma evolução muito grande, né? A tecnologia, as pesquisas evoluindo muito na área farmacológica e cada vez menos a gente tem procedimentos ditos muito invasivos. Isso é uma coisa muito bacana que aconteceu na cardiologia nos últimos 15 anos. E é interessante observar que mesmo após esses procedimentos, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida e uma vida, vamos dizer assim, normal, né, depois disso. Sim, o objetivo, na verdade, do tratamento é tentar trazer o paciente para uma qualidade de vida boa, né? Vou retornar ao trabalho, retornar à vida com a família. Esse é, inclusive, um dos objetivos. Além de você diminuir o risco dele a médio e longo prazo, é você trazer essa qualidade de vida para ele. Então, o paciente fala, doutor, vou colocar o stent, mas eu posso ter uma vida normal? Eu falo, é para você ter uma vida normal. A intenção é essa, que você volte a uma vida normal. Vamos ter que conversar sobre isso normal. Exercício, alimentação, mas é para voltar à vida normal. A intenção é essa. A gente está falando sobre doenças, né, que causam as doenças cardiovasculares, né, problemas que levam a doenças cardiovasculares. O não cuidado com a saúde bucal é um desses problemas, né? Sim, o não cuidado com a saúde bucal, você pode ter uma contaminação, abscessos dentários, outros problemas de arcada dentária que você pode acabar tendo algum problema em relação ao coração, nas válvulas do coração, por exemplo, é uma das situações, tá?
Então, que a gente chama de endocardite, né? A bactéria ela pode se alojar na válvula, ela cria uma colônia ali na válvula e na válvula do coração, isso pode ser em várias das 4 válvulas, pode acontecer, tem 2 que são acometidas mais, mas você pode ter uma destruição do tecido e uma perda de função da válvula. Isso a gente chama de endocardite. É um quadro com uma severidade importante, tem que ser cuidado e tem que ser identificado rapidamente. Muitas vezes, por exemplo, não é um diagnóstico tão fácil. Muitas vezes o paciente ele tem uma febre, ele fica alguns dias com febre, ele vai no pronto-socorro 1, 2, 3 vezes, é tratado da garganta, porque muitas vezes ele está até com o quadro. E depois de um tempo onde você já já tentou tratar outros diagnósticos diferenciais, é que fiz um tratamento dentário, a saúde bucal não é tão boa, aí você vai entrar e pensar na endocardite. Então, esse diagnóstico às vezes tem que ser um pouco mais rápido, mas ele não é tão simples muitas vezes. Então, às vezes é uma infecção que começa na boca, que não foi bem tratada e essa bactéria chega lá no coração. Sim, tratamentos dentários e outros procedimentos invasivos que podem ajudar a propiciar essa situação. E a gente tem observado aqui, desde o início do projeto VeraCast, que a prevenção é o caminho sempre, né? Hábitos de vida saudável, uma escolha de viver bem, né? Com bem-estar, qualidade de vida, quando a gente fala com relação à alimentação, à saúde mental, atividade física. Então, eu queria encerrar aqui hoje com as dicas de vocês para que as pessoas realmente se cuidem, né? Cuidem dos seus corações aí, com hábitos saudáveis. Que dicas são essas, doutor Flávio? Eu costumo falar, Marcela, que a qualidade de vida e o estilo de vida, a gente tem hoje a medicina do estilo de vida, ela não é um carimbo pronto para todas as pessoas, né? Faça atividade no taquaral, pare de fumar, coma uma dieta assim, não. Cada ser humano ele funciona de uma maneira diferente, né? Então, eu não consigo fazer academia, mas eu gosto de andar no parque. Eu não gosto de andar no parque, mas eu gosto de pedalar. Eu gosto de nadar, então não gosto nada disso. Eu gosto de yoga, eu gosto de meditação, que comprovadamente reduz eventos cardiovasculares, né? Então eu acho que é importante hoje a gente sentar com o paciente, principalmente com a esposa, com os filhos e avaliar realmente o que é estilo de vida para aquele paciente. Flávio, eu sou do mercado financeiro, eu trabalho 18 horas por dia e eu não vou sair disso. Bom, será que dentro desse cenário que você vive há a possibilidade de você jogar um tênis na hora do almoço? Eu estava conversando com o paciente e é isso. Flávio, eu trabalho tanto, eu só jogo tênis sábado e tomo cerveja todo dia. Eu falei, então, terça e quinta você vai abandonar a cerveja e vai jogar mais 1 hora de tênis, né? Então, essa individualização do que é estilo de vida e o que é qualidade de vida para o paciente é importante. E objetivos claros. Eu não vou pegar aqui, o Flávio vai virar um triatleta ultramaratonista em 3 meses. Não vou. Mas ele pode sair de um sedentarismo para atividades que são benéficas e que tragam melhora da qualidade de vida e do status mental, de acordo com metas que sejam obtidas. A obesidade é um grande fator de risco que atualmente é muito prevalente na nossa população. Então é importante você conversar com o paciente, como eu falei, você, junto com ele, buscar qual é o caminho dele, né? Então, achar alguma atividade que ele gosta, acertar... não gosto de falar dieta, mas é uma reeducação alimentar. Dieta, ela sempre tem o começo, meio e fim, e aquela escapadinha. Você tem que buscar com ele uma maneira diferente dele se alimentar, você tem que acertar esse caminho para ele, orientar ele, tá? O paciente, para a gente conseguir essa situação. Você diminuir a obesidade, você diminuir índices glicêmicos, evitar o diabetes, baixar esse colesterol. Então, esse tratamento individualizado é muito importante para cada pessoa. Queria puxar alguma coisa aqui que o Dr. Flávio falou que me chamou a atenção, que é a questão da meditação, da yoga, então a saúde mental também, cuidando para prevenir doenças cardiovasculares. Né, Marcela? É importante. Os estudos, eles caminham, então foram medidos, né, publicações importantes da Sociedade Americana de Cardiologia, pacientes que fazem a meditação, qualquer modalidade ou que fazem o yoga, eles têm repercussão na doença cardiovascular, têm menos desfecho, né? A gente geralmente trata a saúde mental como algo secundário e não é. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 14 mil psiquiatras no Brasil. Em relação às outras especialidades, é um número muito baixo. Somente 6% da população brasileira tem um diagnóstico de patologia mental e conseguem chegar ao tratamento adequado.
E o tratamento adequado geralmente é uma terapia cognitiva comportamental e só depois a medicação, e a medicação bem indicada. Mas antes disso, antes da gente evoluir para um diagnóstico desse, a meditação, o yoga, atividades outras também relacionadas podem diminuir eventos cardiovasculares, isso já foi comprovado. Tanta coisa que a gente pode chamar também de remédio, né? Que não o medicamento em si. Exatamente. Muito obrigada, doutor Flávio, doutor Tomás, foram muito esclarecedores, ajudaram a gente aqui a manter esse propósito do VeraCast, que é trazer informação sobre bem-estar, sobre qualidade de vida e prevenção. Prazer recebê-lo aqui, doutor Flávio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com o amigo Tomás. Hoje o Tomás é nosso coordenador da hemodinâmica, né, da cardiologia intervencionista. O Veracruz está sempre de braços abertos, tanto na modalidade hospitalar, quanto nas nossas casas de atendimento ambulatorial e nos exames diagnósticos, e a gente tenta cada vez mais oferecer para os nossos pacientes da região metropolitana de Campinas e de todo o Brasil um atendimento de cardiologia eficaz, efetivo, custo-efetivo e humanizado. Doutor Tomás, obrigada pela presença. Muito obrigado, gente. Excelente. Muito honrado de estar participando, feliz de estar com o Flávio aqui. Importante a gente continuar prevenindo e conversando sobre essas doenças do coração para diminuir realmente cada vez mais. É importante o que a gente acaba de fazer aqui hoje. Que papo bom, quanta informação. E para você que acompanhou e prestigiou o VeraCast de hoje, muito obrigada. A gente se encontra de novo próxima terça-feira, às 20h em ponto, para mais um episódio. E não esqueça de compartilhar os nossos conteúdos também com seus amigos e familiares. Um abração, até mais!